Estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Podemos começar? Sim. Partiu? Partiu derivadas parciais? É isso aí, chegou a hora. Chegou a hora da derivada. Estão me ouvindo bem, pessoal? Aqui tá tranquilo. Tá bom. Sim, tá muito bem. Tá, obrigada pelo retorno aí. Então, olha só. O que vocês estão vendo na tela aí é a definição de derivada quando a gente trabalha lá com a função de uma variável. Tá? Só para vocês lembrarem aí como é que você define a derivada lá usando esse limite aí, ó. F' de x, né? Então, é a derivada da função f em x. É o limite quando h vai para zero de f de x mais h menos fx sobre h. Nesse caso, essa função f, como eu disse, é uma função de uma variável. Você está fazendo a derivada em x, né? Seria no ponto x, f de x. E esse h aqui é uma variação que você tem aí da variável x. Então, a definição da derivada ela é assim. Então, como é que a gente vai estender? Eu já vou falar da interpretação geométrica, claro, é muito importante, mas eu vou devagarinho, tá? Eu vou começar só com a parte teórica por enquanto. Então, vamos ver como é que fica, no caso, né, das nossas funções de duas variáveis, como é que fica a derivada. Vamos começar com derivada parcial. Depois vocês vão entender por que a gente começa com derivada parcial, tá? Porque a definição da derivada, quando a gente trabalha com funções de duas variáveis, depende das derivadas parciais. Então, vamos lá. Vamos começar aí. Nós temos uma função de duas variáveis, né? Como sempre, zf de xy. Então, aqui esse d aqui é o domínio da minha função. Como nós já vimos, é um subconjunto lá do plano, né? Do R2. Então, o que é a derivada parcial de f em relação a x, tá? Então, x é uma das variáveis da nossa função, x e y. Então, em relação a x, essa derivada parcial em relação a x é uma função, tá? Que tem é uma função também de duas variáveis, que tem o mesmo domínio da sua função f, observa, tá? E como é que você define essa função nos pontos desse domínio, tá? Você define assim, ó, calculando esse limite que está aí. Vocês observam que tem uma semelhança muito grande, né? Com o limite aí, com a definição de derivada quando você trabalha com uma variável. Então, se você olhar com carinho esse limite aqui, que eu estou passando o mouse, você observa que tirando esse y aí, você tem exatamente o limite que você já conhecia lá da definição de derivada de uma variável. Tá? Então, o que acontece agora? Você está observando que a diferença desse limite aqui, né, dessa derivada parcial de f em relação a x para a derivada que você já conhecia é a variável y que aparece aqui, né? Aqui você tem o y na segunda variável, aqui você tem f de x mais h y, e aqui você só tinha f de x mais h. Aqui você tem f de x mais h menos f de x, e aqui você tem f de x mais hy menos f de xy. Então, a diferença que você observa é exatamente essa variável y que está aparecendo aí. Tá? Então, é exatamente assim que você define a derivada parcial de f em relação a x. Antes da gente falar mais um pouquinho sobre ela, só falar da notação, tá? Você pode escrever ela assim, como está aqui, ó, é f índice x, né, de xy, como você também pode usar essa notação que você está vendo. Ela é muito comum, tá? Por isso que eu estou colocando aí. Dependendo do exemplo que nós vamos ver aqui, eu vou usar uma notação ou outra. Tem outras, tá? Tem D1 de f de xy, mas essas duas que vocês estão vendo aí são as mais usuais, tá? É o que o pessoal mais usa, tá? Então, como é que chama essa letrinha aí? É o ρ. Aí lê f de xy igual a ρ de f sobre ρ de Isso. xy. Se eu não estou enganado, é o ρ. Tá? Maiúsculo aí. Tá bom? Uma letra grega. Beleza? Na verdade, desculpa, essa é a notação para indicar a derivada de f de xy. Derivada parcial de f em relação a x. Que é o que a gente está definindo aqui. Então, você pode tanto usar esse f índice x, xy aqui, ó, tá vendo aqui, meu mouse? Que é, por definição, é esse limite aqui. Como você pode usar essa definição, essa notação aqui,
ao invés dessa que eu estou colocando ali. Tá? Então, tanto a primeira anotação, tanto essa escrita aqui da esquerda como a da direita representam esse limite aqui. Tranquilo? Sim ou não? Só mais uma perguntinha. A primeira parte iluminada em amarelo, f de x, tal que d é o domínio? É. Tá contido em Exatamente. quadrado, Isso. Essa derivada parcial de f em relação a x, ela é uma função. O domínio dessa função é o próprio domínio da sua função f. Então, o domínio da minha função f, eu estou chamando de d aqui. É claro que pode ser todo o plano, mas nem sempre é, então eu estou chamando de d, tá bom? A derivada parcial, ela é uma função também de duas variáveis que tem o mesmo domínio da sua função. Como é que eu denoto ela? F índice x. Quando você aplica num ponto do domínio aqui, do d, você escreve f de x aplicado em xy. Essa notação aqui pode ser tanto f índice x de xy, como essa aqui, ó, ρ de f sobre ρ de x de xy. Tá bom? Então, o que significa isso aqui? É esse limite que a gente chama de derivada parcial de f em relação a x, tá? A gente já vai ver o significado que isso tem. Tá? Eu só vou definir a derivada parcial em relação a y para vocês. A única coisa que eu quero que vocês observem aqui é que eu estou definindo uma derivada praticamente idêntica à que eu já tinha para a função de uma variável. A única diferença, o que está sendo modificado na definição que você já conhecia, está sendo introduzido uma variável y. Não houve modificação na estrutura, digamos assim, do limite. Você simplesmente adicionou a variável y na jogada. Por quê? Porque agora você está com uma função de duas variáveis. Mas a essência, digamos assim, do limite, ela não foi alterada. Se você observar esse slide com esse slide que eu estou passando aqui, os limites. Tudo bem? Tudo. Cris, eu tenho mais uma pergunta. Pode falar. Ali na segunda parte que está iluminada em amarelo, você tem que f, aí um x, underline x de xy. Aí não tem o apóstrofe de linha, né? Não existe esse aqui. Tá bom. Aqui some. Por quê? Porque agora, por que você pode se dar o luxo de usar essa linha aqui, né? Quando a gente está com uma variável? Porque você só tem uma variável para se preocupar. Então, qualquer coisa que você faça, qualquer derivada, vai ser em cima dessa variável. Agora, quando a gente tem duas, a gente está com duas, mas você pode ter 3, você pode ter 4, você pode ter N variáveis. Então, quando você tem mais de uma variável, a linha... Existem textos que usam linha... linha X, linha Y, mas não é muito usual, tá? Não é uma coisa... Eu particularmente, não sou muito assim fã, porque eu acho que acaba confundindo, tá? Então, quando você trabalha com funções de mais de uma variável, e você quer calcular a derivada em relação à primeira variável, que a gente está chamando de x, então você coloca o índice x. Quando você vai calcular a derivada em relação à segunda variável, que a gente está chamando de y, a gente vai colocar o índice y, que é o próximo slide que eu vou mostrar. Tá bom? Que é esse aqui, ó. Tá? Para vocês compararem aí. Aí, o que eu mostrei aí foi a derivada parcial de f em relação a x. Agora, eu estou mostrando para vocês aí a definição da derivada parcial de f em relação a y. Então, agora vocês observam o quê? Na derivada parcial de f em relação a x, você está mexendo diretamente com a variável x, que é a primeira variável. Como assim, Cris? Quando você calcula o limite aqui, você observa que você não mexe no y aqui. Você mexe no x. Ó. O x, ele passa a ser x mais h aqui nesse numerador. Então, quando você vai calcular a derivada parcial de f em relação a y, que agora é a sua segunda variável, tá? Você vai mexer na variável y, e a variável x, ela não vai ser, você não vai mexer na variável x, só na variável y. Da mesma forma que a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y também é uma função cujo domínio é o mesmo domínio da sua função. Estou usando o próprio domínio aqui, ó. Então, essa f índice y aqui,
tá? Esse fzinho y aqui, ele denota a derivada parcial de f em relação a y, a segunda variável. Então, como é que você calcula isso? Como é que você determina esses valores, né? Você calcula esse limite que você está vendo aqui. Então, se você observar, mais uma vez, a essência do limite que você tinha quando você trabalhava com uma função de uma variável não foi modificada. A diferença é que agora você está mexendo na variável y. Observa aqui, ó. Aqui você está mexendo com y mais k, aqui y. O x você não está mexendo. Eu poderia chamar de h também aqui, você tem um incremento aqui, uma variação de y, né? Da variável y. Mas tanto faz, tá? Basta você colocar essa definição aqui, essa variável aqui, essa modificação, esse incremento na segunda variável aqui acompanhando o y. Tá? E da mesma forma como a gente tinha uma notação aqui para derivada parcial de f em relação a x, a gente também tem a notação para derivada parcial de f em relação a y. Então você pode usar f índice y de xy, né? Como você pode usar essa outra notação usando o ρ de f, ρ de y de xy. Tá bom? Então, a definição, essas são as definições das derivadas parciais. Tá? A ideia é muito parecida com a derivada de uma variável. E a gente vai ver que isso vai ajudar muito a gente na hora das contas. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida, alguma observação até aí? Enquanto a sua forma tá tranquilo. Então tá bom. Vamos que vamos. Agora vai ficar mais fácil, vocês vão gostar. Bom, o que acontece? Antes de eu ler aqui a observação, deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Quando a gente calcula essa derivada parcial de f em relação a x, como eu estava falando, a gente só está mexendo na variável x, ó, quando a gente trabalha o limite. Vocês observam que o y, você não mexe no y quando você calcula essa derivada parcial. Por que isso vai te ajudar nas contas? Porque quando você não está mexendo no y aí, é como se você estivesse considerando o y como uma constante. Você não está mexendo nele, você está deixando ele quietinho. Então, quando você calcula a derivada parcial de f em relação a x, como é que você calcula? Você vai derivar como você já sabe derivar, só que você vai considerar a variável y como uma constante. Você só vai se concentrar em derivar em relação a x. Quando você está trabalhando com a derivada parcial de f em relação a x. Por que isso está certo, Cris? Mais uma vez, porque pela definição da derivada parcial de f em relação a x, você só mexe na primeira variável, você não mexe na segunda. Olha o limite que eu estou mostrando para vocês. Então, por isso que eu estou chamando a atenção de vocês desde o início aqui da nossa conversa, para vocês fazerem a comparação do limite que vocês tinham para uma variável para esse limite. É exatamente o mesmo. A única diferença é que tem uma variável y aí na jogada, mas ela não está sendo... Você não está mexendo com ela, você está deixando ela fixa, parada. Então você olha ela como uma constante. Então quando você for derivar, quando você for procurar a derivada parcial de f em relação a x, você só vai se preocupar com a variável x. Você vai tratar a sua variável y como se fosse uma constante. Quando você for encontrar, né, a derivada parcial de f em relação a y, quem é que vai ser a constante? X. Por quê? Porque pela definição, né, da derivada parcial de f em relação a y, você só está mexendo com a variável y. Quem está quietinho agora, não está incomodando, está na dele, é a variável x. Então você pode olhar a variável x como uma constante. Você se concentra só na variável y e deriva em relação a y. Então, eu vou mostrar uns exemplos para vocês verem como isso é interessante. Por que essa definição, esses limites definidos dessa forma, eles ajudam muito a gente na hora das contas. Tá legal? Sim ou não? Beleza. É por isso que eu tô falando aí. Eu tô falando de derivar em relação a x, né? Tô falando de derivar em relação a y. Você pode, aí a pergunta que surge, você está falando em derivar, então eu posso usar as propriedades que eu já conheço? Você não só pode, como você deve.
Por que elas funcionam aqui? Porque quando você define as suas derivadas parciais, você usa o mesmo limite que você tinha para sua derivada, para definir a derivada de uma função, da função de uma variável só. Então, quando você vai provar as propriedades agora, tudo continua valendo, porque o limite que você, a estrutura do limite é a mesma. A diferença tem uma variável a mais. Ah, Cris, mas tem uma variável a mais. Mas ela é considerada constante. Você não mexe nela. Então você consegue usar todas as propriedades que você tinha antes para fazer os cálculos agora. Claro, com esse detalhe, considerando uma das variáveis constante. Porque quando você trabalha com o limite, se você está calculando a derivada parcial de f em relação a x, quem está parado é a variável y. Y vai ser constante. Quando você vai calcular a derivada parcial de f em relação a y, você vai derivar em relação a y. Você deixa x constante. Então, a resposta é sim. Você pode usar as propriedades e deve, tá? Então, vamos ver os exemplos aí para começar a botar o pé no chão para tentar entender isso aí. Depois a gente vai para a interpretação geométrica para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Pode ser? Pode. Então, olha só, a nossa função, né, é uma função de duas variáveis, tá? Eu agradeço o retorno sempre aí, tá, pessoal, para eu poder me orientar aqui. Então, f de xy, olha, x ao cubo, y ao quadrado, menos x ao quadrado, mais y ao cubo, menos 2x. Ó, é uma função gigantesca, digamos assim, nas variáveis x e y. Vamos calcular a derivada parcial de f em relação a x e a derivada parcial de f em relação a y, tá? Ah, Cris, mas eu quero usar a definição de limite. Pode calcular limite aí à vontade. Mas você tem essas ferramentas que são as propriedades que você já conhece. Inclusive, então eu posso esquecer da definição usando o limite. Não, você não vai esquecer da definição usando o limite, porque é ela também que vai ajudar a gente na interpretação geométrica dessas derivadas, assim como ela é importantíssima para a interpretação geométrica da derivada no caso da função de uma variável. E também você vai precisar calcular algumas derivadas parciais em certos pontos, nós veremos ainda nessa aula, usando esse limite, tá? Que você não consegue calcular com as propriedades, porque vai dar problema no denominador e você vai ter que fazer o limite para ver o que acontece. Mas não é o caso agora. Então, olha só. A derivada parcial em relação a x, o que você vai fazer? Você vai considerar y como sendo uma constante. E você só vai derivar em relação a x. Então, presta atenção comigo aqui, ó. Eu vou derivar agora em relação a x. Por isso que eu estou usando f de x aqui, ó. E essa notação aqui em função de x. Tá? Então, se eu vou derivar em relação a x, y é uma constante. Então, eu começo aqui, ó. Esse y ao quadrado que está aqui é uma constante, como se fosse 2, como se fosse 4, como se fosse 5. Quem é que eu estou derivando agora? Em relação a x. Então, qual é a derivada de x ao cubo? A derivada de x ao cubo é 3x ao quadrado. E eu sei que quando eu estou derivando uma função e tem uma constante multiplicando essa função, eu deixo essa constante em paz. Eu derivo e multiplico por essa constante. Então, é isso que eu fiz aqui, ó, no primeiro momento. Ó. Quem é a derivada de x ao cubo? 3x ao quadrado. Está aqui. Por que apareceu o y ao quadrado aqui? Porque é essa constante que eu estou te falando. Você considera o y como uma constante. O que permite que você faça isso? A definição da derivada parcial de f em relação a x, aqui trabalhando com o limite, que só mexe na estrutura de x, deixa y como uma constante. Então, quando você derivou esse primeiro monômio aqui, ó, você tem 3x ao quadrado e y ao quadrado. Qual é a derivada de x ao quadrado? 2x. Então, aqui menos 2x, está usando as propriedades. Y ao cubo. Y ao cubo é uma constante, porque eu estou considerando y uma constante. E a derivada de uma constante é sempre o quê? É sempre zero. Então, esse y ao cubo, quando eu derivar, dá zero. Ok? Assim como esse 1 aqui, quando eu derivo, dá zero. Por quê? Porque é uma constante. Quando eu vou derivar menos 2xy, mais uma vez, o y é uma constante, nesse primeiro caso.
Então, a derivada aqui só sobra menos 2y. Por quê? Quem é que está acompanhando o x aqui? O menos 2y. Então, eu sei como é que eu derivo alguma função da forma 2x, 3x, 5x. Eu só deixo a constante. Aqui, a minha variável, a minha constante, perdão, é menos 2y. Por isso que apareceu aqui. Então, a derivada parcial de f em relação a x é essa função que vocês estão vendo aqui no meu mouse. Tudo bem? Sim ou não? Ok, professora. Tem alguém querendo entrar aí que eu escutei o... Não, acho que foi o Gabriel, que ele tinha caído e voltou. Conseguiu entrar tranquilo? Ah, tinha mais gente. Consegui, Cris, mas assim, eu vou cair várias vezes hoje. Tranquilo. Prepara o band-aid aí que tá tudo certo. Tá? Eu também tô com a minha caixinha aqui do lado. Acho que é o Renan também. O Renan conseguiu entrar aí, que tava pedindo pra entrar. Beleza, pessoal? Vamos fazer a derivada parcial de f em relação a y. Então, agora, quem é que você vai considerar como sendo constante? X. Então, vamos lá. Quando eu derivar x ao cubo, y ao quadrado, x ao cubo é minha constante. Eu só vou derivar y. Qual é a derivada de y ao quadrado? É 2y. Então, por isso que esse primeiro monômio, a derivada dele ficou 2x ao cubo y, porque eu tratei x ao cubo como uma constante e derivei y ao quadrado. Quando eu for derivar menos x ao quadrado, vai dar zero. Por quê, Cris? Porque agora x é uma constante. Como 1 aqui, que a derivada vai dar zero. Então, ele vai embora. Quando eu vou derivar y ao cubo, eu estou derivando em relação a y. Então, y está variando, 3y ao quadrado. Quando eu vou derivar menos 2xy, agora quem é a constante é o x. Então, quem é a constante, na verdade, aqui é 2x. 2xy, a derivada vai ser 2x, com o negativo que acompanha ele. Então, é assim que você calcula as derivadas parciais. Observe que nós estamos usando aqui algumas regras da derivada da função de uma variável. Nós estamos ligando a regra da soma das derivadas, né? A regra da diferença e a regra da potência. Né? Lembrando que a soma das derivadas... Né? A derivada da soma é a soma das derivadas. A derivada da diferença é a diferença das derivadas. E a derivada de uma potência, o que você faz? Você joga a potência para frente e tira 1. Então, é isso que eu estou fazendo aqui nesse exemplo. Alguma dúvida, pessoal? Não, até agora tá indo. Então, vamos para frente. O próximo exemplo, tá? Seno x ao quadrado menos y, menos 4x menos 2y mais 1. O que acontece agora? Por que eu coloquei esse exemplo? Para vocês lembrarem da regra da cadeia. Todas as regras são válidas aqui pela forma como a gente define essas novas derivadas parciais. Então, em particular, a regra da cadeia também vale. Então, como é que você deriva? Quando é que você usa a regra da cadeia? Você usa a regra da cadeia quando você está diante de uma função composta. Como é que você identifica uma função composta? Vamos pensar nas funções mais simples que a gente conhece. A função, por exemplo, seno de x. Se você tiver seno, que é o caso aqui, de alguma coisa que não é x, você já tem uma composição. O único caso em que não é uma composição é que se ela está da forma seno de x. Ou seno de y, considerando a segunda variável aqui. Se você tiver seno de menos x, você já tem uma composição. A exponencial, a função exponencial é de x, é elevado a x. Como é que você sabe se a função exponencial sofreu uma composição ali? Se a potência dela não for x. Se for menos x, já é uma composição. Então, é assim que você identifica as funções compostas para você aplicar a regra da cadeia. E como é que você aplica a regra da cadeia? Vamos lembrar. Importante aqui. Você deriva a função que está fora, aplicando ela na função de dentro, e multiplica pela derivada da função de dentro. Eu vou fazer com vocês aqui para a gente recordar. Tá? Então, vamos ver, ó. Seno de x ao quadrado menos y. Eu tenho uma composição aqui. Porque o que está junto com o seno não é só x ou só y. Se fosse seno de x, qual é a derivada do seno de x? É o cosseno de x, vamos lembrar.
Se fosse seno de y, qual é a derivada do seno de y? É o cosseno de y, quando eu trabalho com uma variável. Se fosse seno de w, qual é a derivada do seno? É o cosseno, então seria cosseno de w. Mas aqui tem um x ao quadrado menos y. Então aqui eu tenho uma composição. Quando você identifica a composição, você precisa identificar a função de fora e a função de dentro. Lembrando que a função de fora foi a última a ser aplicada para encontrar a sua composição. A função de dentro foi a primeira. É bem tranquilo para você identificar numa situação como essa que a gente está aqui. A função de fora aqui é seno e a função de dentro é x ao quadrado menos y. Eu tenho essa liberdade de ter duas variáveis porque eu estou trabalhando com uma função de duas variáveis. Então, qual é a derivada do seno? Eu já falei aqui, é o cosseno. Só que aqui quando você usa a regra da cadeia, você deriva a função de fora aplicando na função de dentro. Então, a derivada do seno é o cosseno. Qual é a função de dentro? X ao quadrado menos y. Por isso que aparece aqui, a cosseno de x ao quadrado menos y. Acompanha o meu mouse. Falta derivar o quê? Falta derivar a função de dentro. Vezes, né? A função de dentro. A função de dentro é x ao quadrado menos y. Só que não esquece que você está derivando em relação à primeira variável. Então, quando você deriva em relação a x, y é uma constante. Então, quando você for derivar x ao quadrado menos y, esse menos y aqui vai para zero, porque é uma constante. Você só vai derivar x ao quadrado, que a derivada de x ao quadrado é 2x. Por isso que essa primeira, a derivada de seno de x ao quadrado menos y, nesse primeiro caso aqui da derivada parcial de f em relação a x, é isso que vocês estão vendo aqui no meu mouse. 2x cosseno de x ao quadrado menos y. Sim ou não? Pode repetir essa última parte para o professor, a internet. Não, tranquilo, tranquilo. Olha só, quando eu derivo o seno, tem o cosseno, tá aqui. Eu mantenho a função de dentro, pela regra da cadeia, tá aqui. Agora eu vou derivar, eu tenho que multiplicar o cosseno de x ao quadrado menos y, eu tenho que multiplicar isso pela derivada de dentro. Quando eu for derivar x ao quadrado menos y, que é a função de dentro, certo? Eu não posso esquecer que eu estou derivando em relação a x, ó. É a derivada parcial de x, tá aqui, ó. Então, quando eu derivo x ao quadrado menos y nessa situação, o y é uma constante. Então, a derivada de menos y dá zero. A derivada de x ao quadrado, nós sabemos que é 2x. Então, é por isso que a derivada do seno de x ao quadrado menos y nessa situação, é isso que vocês estão vendo aqui, ó. 2x cosseno x ao quadrado menos y. Sim ou não? Tá. Tranquilo? Tá indo. Vamos lá, vamos fazendo aqui para vocês irem se acostumando com isso aí, tá? Qualquer coisa abre o áudio e fala aí. Agora, olha só. Nós vamos derivar menos 4e de x menos 2y. Esse 1 que está aqui, ele já morreu, que ele é uma constante, tá? Então, a derivada vai dar zero. Então, só falta derivar esse pedaço aqui. Mas você lembra o seguinte, a sua função exponencial, a derivada dela é ela mesma. A derivada de e de x é a própria e de x, lá do cálculo 1, tá? A gente aprende isso lá. Então, o que acontece aqui? Esse menos 4 é uma constante que está multiplicando. A gente sabe que quando você tem uma constante multiplicando uma função, você deixa essa constante paz e multiplica pela derivada da função. Só se preocupa com a derivada da função. Então, você vai derivar e de x menos 2y. Então, o que você sabe? Tem uma função composta aí. Por quê? Porque não é só e de x. A única forma de não ter composição aí era se fosse e de x ou e de y, que a derivada seria simplesmente e de x ou e de y, tá? Mas aqui você tem e de x menos 2y. Então, teve uma composição, né? Você tem uma composição aqui, você precisa usar a regra da cadeia para derivar. Como é que é a regra da cadeia? Derivada de fora, mantendo a função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Então, quando você tem uma potência de e,
a derivada de dentro, a função de dentro, é sempre tudo que está na potência. E a função de fora é a minha exponencial é. Quando você tem seno de alguma coisa, a função de fora é seno. O que está lá dentro é a função de dentro. Quando você tem uma potência de E, a função de fora é sempre E. A função de dentro é o que está na potência. Então, vamos lá. A derivada de fora aplicada na função de dentro. Bom, a derivada de E é a própria E. A função de dentro, que é a potência, é x menos 2y. Então, você vai repetir essa E de x menos 2y, que aparece aqui. Esse menos 4 você deixa em paz, porque é a constante que está multiplicando. Só que falta você derivar a função de dentro, que é toda essa potência. Mas você vai derivar toda essa potência com relação a x, porque você está derivando em relação à primeira variável aqui. Quando você vai derivar em relação a x, menos 2y é uma constante. Por quê, Cris? Porque y é uma constante nessa situação. Você só deriva em relação a x. Então, qual é a derivada de menos 2y nesse caso? É 0. Qual é a derivada de x? É 1. Você está derivando x, que é 1. Por isso que ele não aparece aqui. Então, a derivada desse pedaço aqui é menos 4x menos 2y. O 1 já foi embora. Então, acabamos de encontrar a derivada parcial dessa função em relação a x. Sim ou não? Beleza. Vamos fazer a derivada parcial de f em relação a y para ver que se melhora aí. Então, vamos lá. Vamos derivar agora em relação a y. Mesma coisa, derivada do seno, o seno tem uma composição, como eu já falei. Quem é a derivada do seno é o cosseno. Então, você aplica o cosseno na função de dentro. Então, tá aqui, ó, acompanha meu mouse. Cosseno de x ao quadrado menos y. Só que falta você derivar pela função de dentro, que é x ao quadrado menos y. Só que agora você está derivando com relação a y. Olha o meu mouse aí. Então, se você está derivando em relação a y, x é uma constante. Então, quando você derivar x ao quadrado, dá 0. E quando você derivar menos y, dá menos 1. Então, é por isso que aparece esse menos aqui. Então, a derivada de seno de x ao quadrado menos y, quando você está fazendo a derivada parcial de f em relação a y, é menos cosseno x ao quadrado menos y. É esse pedaço que eu estou mostrando aqui. Foi? Beleza. Vamos derivar o outro pedaço. O 1 já foi embora, porque é constante. A mesma coisa. O menos 4 você deixa em paz. Já vou explicar por que aparece um 8 aqui. Tá? O menos 4 você vai deixar em paz. E você vai derivar esse pedaço do E. Tem a composição como eu já observei. Então, quem é a derivada de E? É o próprio E. Então, você aplica o E na função de dentro. Por isso que aparece aqui, ó, E de x menos 2y. Agora, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer multiplicando a derivada da função de dentro, que é tudo que está lá em cima. Só que você está derivando em relação a y. Então, a derivada do x vai dar 0. A derivada de menos 2y dá menos 2. E como você está multiplicando e tinha esse menos 4 aqui, menos 2 com menos 4 deu 8. Por isso que apareceu esse 8 aqui. Então, você observa que você está usando as mesmas regras de derivação que você já sabia lá do cálculo 1 das funções de uma variável. Só que agora você tem que ficar ligado para ver quando é que você está derivando com relação a x ou com relação a y, para ver quais dessas duas variáveis será constante na hora da derivação. Beleza? Sim ou não? Beleza. Vamos pro próximo, então. Se não me perguntar, eu vou adiante, tá? Olha o que a gente tem aí, gente. Agora nós temos um produto. Olha, 2x menos y ao quadrado, que multiplica x menos 4y elevado a 5. Então, nós temos um produto. Então, para derivar isso, você precisa usar a regra do produto. Como é que é a regra do produto? Você deriva a primeira função, multiplica pela segunda e soma, mantendo a primeira função e derivando a segunda. Essa é a regra do produto. Então, vamos lá. Vamos fazer a derivada parcial de f em relação a x. Lembrando que, nesse caso, y é uma constante.
Então, nós vamos derivar esse primeiro fator e vamos manter o segundo nessa primeira multiplicação, essa primeira parte da regra do produto. Então, quando eu derivar 2x menos y² em relação a x, menos y² dá zero, porque y é uma constante. A derivada de 2x é 2. Então, nessa primeira etapa da regra, ficou 2 vezes o que está vindo depois. Então, é por isso que aparece isso aqui, ó. 2x menos 4y elevado a 5. Agora, você vai fazer a segunda parte da regra. Qual é a segunda parte da regra? Você repete a primeira, tá aqui, ó. Repete a primeira e você vai derivar a segunda. Quando a gente for derivar essa segunda parte, a gente observa que nós temos novamente uma composição. É toda essa função de dentro elevado à quinta. Então, a função de fora, agora, é a potência 5. Como é que você deriva, por exemplo, x à quinta? A derivada de x à quinta é 5x². Só que agora você não tem um x aqui. Você tem x menos 4y. Então, vai ficar 5x menos 4y elevado à quarta. Então, por isso que aparece esse 5 aqui. E eu jogo esse cara aqui com a potência 4. Só que ainda não terminou. Você precisa derivar a função de dentro, que é x menos 4y. Só que você está derivando em relação a x. Então, se você está derivando em relação a x, menos 4y é uma constante, dá zero. E a derivada de x é 1. Por isso que não apareceu mais nada aqui. Foi ou não foi? Eu tenho uma pergunta, Cris. Pode falar. Você fez essa derivada de x menos 4y elevado à quinta pela regra da cadeia? Sim. Que seria, talvez eu esteja viajando, mas isso, a regra da cadeia nesse caso seria um sinônimo de substituir x menos 4y por u, por exemplo? Aqui você não pode usar só uma variável. Entendi. Tá? Aqui você tem que se... Aqui você não pode pensar numa variável só. A ideia para uma variável é exatamente isso. Se fosse x menos 4 elevado a 5, tá? É que eu pensei exatamente isso. Eu pensei, como o y é uma constante, nada me impede de tudo dizer bem, que y é 1. tudo bem. Pensando Eu assim... assumi y como 1 e fez u igual a x menos 4. Tudo bem. Aí tudo bem. Então, show de bola. Aí tranquilo. Aí não tem problema, dá certinho. Tá? O importante é você enxergar quem é a função de fora, quem é a função de dentro, para usar a regra da cadeia e lembrar qual é a variável que está fazendo o papel de constante agora, tá bom? Não, realmente, a regra da cadeia é muito mais simples, é que eu esqueci dela, eu fui fazer por isso. Entendi. E aparentemente vai dar o mesmo resultado. Então, vamos lá. Tá bom? Agora, olha só, vamos fazer a derivada em relação a y. A mesma ideia. Você usa a regra do produto, só que agora você lembra que a constante é x. Então, quando você deriva esse primeiro pedaço aqui para multiplicar pelo segundo, você observa que o 2x é uma constante, então vai dar zero. E você só vai derivar menos y². A derivada de y² é 2y, por isso tem esse menos aqui, por isso que a derivada no primeiro pedaço da regra está aqui, ó, menos 2y, que seria a derivada dessa primeira parte, multiplicando pela segunda. Agora você vai somar, você vai manter essa primeira parte aqui, ó, tá aqui, ó, 2x² menos y², e você vai derivar pela derivada dessa, você vai multiplicar, perdão, pela derivada dessa segunda parte. Essa segunda parte aqui é uma potência de 5. Então seria, se fosse x à quinta, a derivada seria 5x². Mas aqui não é x, aqui é x menos 4y. Então ficaria 5x menos 4y². Então, você já vê que x menos 4y² já apareceu aqui, olha o meu mouse. Só que você ainda tem que derivar a função de dentro. A função de dentro aqui, o x é constante porque você está derivando em relação a y. Então, a derivada de menos 4y ficou menos 4. Só que você já tinha aquele 5 que tinha ido lá para frente. Então, menos 4 com 5, por isso que apareceu esse 20 aqui. Aqui você ficou só com o 5, porque aqui era outra variável que era constante. Tá? Mas nesse caso aqui não. Quando você deriva x menos 4y, você está derivando em relação a y. Então, a derivada disso fica menos 4. Com aquele 5 que foi lá para frente, ficou menos 20. Sim ou não, pessoal? Tem que ficar bem claro isso aí, tá?
Sim. Tá bom. No exemplo 4, aqui eu acho que é o último que eu fiz para vocês, eu peguei um quociente. A gente não pode esquecer da regra do quociente, né? Então, como é que é a regra do quociente? Tem um quociente. A regra do quociente tem um quociente. O que você faz? Você joga a função que está embaixo, denominador ao quadrado, lá embaixo, no denominador. Aí você vai derivar a função de cima, multiplicando pela função de baixo, menos, que é da regra, né? Você mantém a função de cima e multiplica pela derivada da função de baixo. Então, vamos ver como é que fica isso em relação a derivadas parciais. Então, aqui, ó. Vou derivar em relação a x, que é a primeira derivada aqui. Então, como eu falei, ó, regra do quociente, porque eu tenho um quociente. Então, a função que está embaixo, eu já jogo ela ao quadrado. Estão vendo aqui? Já joguei a função que está embaixo ao quadrado. Agora, eu vou fazer o quê? Eu vou derivar a função de cima e vou multiplicar pela função de baixo. É a primeira parte da regra do quociente lá no numerador. Só que quando eu for derivar a função de cima, eu tenho x vezes y. E como eu estou derivando em relação a x, o y é uma constante. Então, a derivada disso virou y, que é o que está aqui. Então, por isso que aqui nessa primeira parte, só ficou y vezes esse e que está aparecendo aqui. Porque a derivada de x, y é y. Agora, eu vou fazer a segunda parte da regra no numerador. O que eu faço? Menos, que é o da regra. Eu mantenho x e y e eu derivo essa galera de baixo. Bom, quando eu derivar é de x ao quadrado mais y ao quadrado, eu vou precisar usar a regra da cadeia, porque o e de x não é só e de x, é e de x ao quadrado mais y ao quadrado. Qual é a função de fora? É o e, como eu já falei. Então, você repete, e de x ao quadrado mais y ao quadrado. Mas falta, que aparece aqui, ó. Mas falta você derivar a função de dentro. Quem é a função de dentro? X ao quadrado mais y ao quadrado, que é a função da potência lá, que está lá em cima. Quando você derivar isso, você tem que lembrar que você está derivando em relação a x. Então, y ao quadrado é uma constante. A derivada dá zero. Então, vai sobrar a derivada de x ao quadrado, que é 2x. Mas você já tinha esse xy aqui. Por isso que vai aparecer 2x ao quadrado vezes y. Esse menos aqui é o da regra do quociente. Foi ou não foi? Conseguiram me acompanhar, pessoal? Como é que tá aí? Alô? Tem alguém aí? Já meteram o pé? Tô aqui, Cris. Rolou. Então tá bom. Agora você vai fazer. Abrir aqui a outra aba para relembrar como é que é a regra do quociente, mas tá rolando. Então tá. Se alguém tiver algum problema aí, me fala. Agora a gente vai fazer a mesma coisa pro... Obrigado aí, tá, Gabriel? Agora a gente vai fazer a mesma coisa aqui pro caso da derivada parcial de f em relação a y. Tá? Você vai usar a regra do quociente, agora lembrando que a sua constante é x. Então, regra do quociente, a função que está embaixo, você já joga todo mundo ao quadrado. Olha ali, ó. Você vai derivar agora a função de cima, multiplicando pela função de baixo. Então, a função de baixo já aparece aqui. Quando você derivar xy, x vezes y, você lembra que a sua constante agora é x, porque você está derivando em relação a y. Então, você vai derivar xy, está derivando em relação a y, só sobra o x. Como se fosse 2y ou 4y. Tá? Como o x é uma constante, só sobra ele. Sobraria só o 2 ou o 4, mas aqui é x. Então, o primeiro pedaço está aqui. Aí, menos, que é o da regra. Agora, você vai manter a função de cima e vai multiplicar pela derivada da função de baixo. Então, você vai ter xy multiplicando a derivada da função de baixo. Lembrando que a derivada agora é em relação a y, então x é constante. Então, como é que você deriva e de x ao quadrado mais y ao quadrado? Regra da cadeia. Derivada de fora vezes derivada de dentro. A derivada de fora é ela mesma. É de x ao quadrado mais y ao quadrado. Vezes a derivada de dentro. Em relação a y, x ao quadrado é uma constante. Então, dá zero. Então, só sobra 2y. Então, você já tinha um xy, você vai multiplicar por 2y, por isso que aparece 2y ao quadrado aqui. Agora, quem fica ao quadrado é o y. Esse menos aqui é da regra do quociente. Foi ou não foi?
Ué. Então, é claro que vocês precisam recordar, né, as regras aí de derivação, principalmente a regra da cadeia, que é a que mais aparece, tá? A primeira coisa. E, lógico, vocês não podem esquecer em relação a quem vocês estão derivando para saber qual das variáveis que fica constante, tá bom? Tranquilo? Podemos seguir? Pode. Agora fica mais legal. Tá? Agora essas continhas aí a gente consegue fazer tititi. Agora fica a parte, é uma parte bem legal. Interpretação geométrica disso, né? Bom, vamos lembrar aqui, eu gosto de fazer a comparação para você lembrar como é que era antes, para você estender o conceito aí. Então, o que era a derivada de f no ponto A, f de A? Tá? Então, lembrando aí, ó, lá no caso, né, do nosso cálculo 1, da nossa função de uma variável só. Então, esse traço azul aí é o gráfico da função, né? Todos os pontos que estão sobre esse gráfico são da forma x, f de x, porque eu estou pegando a função f. Então, eu escolho um ponto aqui específico, a, f de A, e calculo a derivada de f em A, usando o limite que eu já mostrei para vocês, né? Aquele limite que a gente viu lá atrás. Então, o que significa calcular aquele limite geometricamente, né? Então, quando você calcula esse limite existe, dá um número, na verdade o que você está encontrando, né, é a inclinação dessa reta que vocês estão vendo aí, essa reta R, tangente ao gráfico da função exatamente no ponto que você escolheu a f de A. Tá? Só lembrando que essa inclinação aí, na verdade, é a tangente desse ângulo que a reta faz com o eixo X. Sem a derivada, a gente não teria, né, ferramentas geométricas suficientes para determinar essa tangente aí, essa inclinação. Então, a derivada, né, ajuda a gente a resolver esse problema. E, consequentemente, né, uma vez que você sabe, você determina essa inclinação, que a gente lembra que é o coeficiente angular dessa reta, você tem condições de determinar a equação dessa reta, que é exatamente o que vocês estão vendo aí, tá? Como é que você calcula, como é que você determina a equação dessa reta tangente? F de A, né, que é a segunda coordenada do seu ponto, mais F' de A, x menos A. Então, você observa que se você não sabe quem é F' de A, você não consegue encontrar a equação dessa reta. Mas aí você calcula a derivada de F em A e você substitui aí e tá tudo certo. Então, essa aí, isso que vocês estão vendo aí, é a interpretação geométrica que a gente tem para a derivada quando você está com uma função de uma variável só. Tudo bem? Pessoal aí que faz tempo que não vê, de repente não lembra, ou na época não viu direito. Tranquilo? Essa ideia aí a gente vai estender para o caso agora das derivadas parciais. Você sempre pensa assim, ó, tudo que está acontecendo aí vai subir uma variável. Por exemplo, o gráfico da função. O gráfico da função, ele era uma curva no plano, certo? Cada ponto dessa curva tinha duas coordenadas. Vai subir uma. Então, o gráfico da sua função agora de duas variáveis não é mais uma curva no plano, é uma superfície no espaço. Cada ponto sobre o gráfico da sua nova função agora tem 3 coordenadas. A última coordenada é sempre imagem da função quando você aplica nas duas primeiras que fazem parte do domínio. Aí você pensa o seguinte, poxa, então se o gráfico tinha 2 pontos, né? Se você tinha um gráfico aí, e esse gráfico era uma curva plana, agora virou uma superfície, né? Agora você tem aí uma reta e nós vamos caminhar então para um plano, certo? Nós vamos caminhar para um plano quando a gente for em direção à derivada da função. Mas lembrando que nesse momento agora aqui, nós estamos trabalhando com as derivadas parciais. Então, a gente ainda vai trabalhar com retas, tá? Para depois a gente finalmente concluir que você vai ter as tangências que você vai estar analisando realmente são de planos.
Foi ou não foi, pessoal, a ideia mais ou menos? Foi. Então vambora. Vambora. Olha só. Bom, assim como na derivada de uma função de uma variável, para você fazer essa história toda, né? Você tinha que fixar um ponto. Nós vamos fixar um ponto agora aqui na nossa função de duas variáveis. Eu vou chamar o ponto, lá você tinha a f de a, aqui eu vou chamar de x0, y0, e consequentemente o meu ponto vai ser x0, y0 e f de x0, y0. Tá? Então agora, se vocês estão vendo na tela aí, eu estou me preocupando somente com a derivada parcial de f em relação a x, ó, em relação a x. E o ponto que eu estou fixando no domínio é x0, y0. No caso de uma variável, era o a. Agora é x0, y0. Tá? Então vamos ver agora o que acontece com essa interpretação geométrica. Tá? Tá tudo escrito aí, tá bom? Mas eu vou partir logo pro desenho para explicar para você como é que funciona esse negócio aí. Depois a gente volta, eu deixo vocês verem os slides para ver se tá tudo certo. Então presta atenção. Fica calmo, respira fundo, tá? Que tudo aqui a gente vai conseguir desvendar. Então, vocês observem, sigam o meu mouse. Vocês estão vendo esse desenho, é a superfície. Parece uma concha aí, um negócio, né, meio... Então, isso que vocês estão vendo, acompanhando o meu mouse, é a superfície que representa o gráfico da minha função agora. Que a minha função tem duas variáveis, o gráfico não é mais uma curva no plano, o gráfico agora é uma superfície no espaço. Então, tá aí a minha superfície, beleza? A minha superfície tá aí. O que a gente vai fazer? A gente vai fixar um ponto... Escolhe um ponto qualquer sobre esse gráfico, ou seja, sobre essa superfície. Então, tá aqui o ponto que eu escolhi. Quais são as coordenadas desse ponto? Bom, eu não falei que eu ia calcular a derivada, pensar na derivada olhando para o ponto x0, y0 do domínio. Então, esse ponto que está aqui, ele tem as coordenadas x0, y0, e essa altura que você tem até ele é f de x0, y0. Então, esse ponto P que está aqui, é esse ponto aqui, ó. x0, y0, pode olhar no slide, f de x0, y0, que eu posso chamar de um z0. Tá? Então, é esse ponto que eu estou fixando. Ele aparece quando eu fixo um ponto do domínio. Porque se eu fixo um ponto do domínio, que eu estou começando aqui com x0, y0, automaticamente eu estou fixando esse ponto no espaço, porque a terceira coordenada é a imagem dessas duas primeiras. Certo? Tudo bem até aí? Tranquilo. Então, olha só. O que você vai fazer agora? Tá? Como é que você vai interpretar essa derivada parcial de f em relação a x? Tá? Então, olha só. Como eu falei, quando você faz a derivada parcial de f com relação a x, quem é constante é o y. Bom, se o y é constante, você já tem um y aqui que você fixou, que é o y0, então você só está você está olhando o y como uma constante. Então, você vai pensar em y como sendo sempre igual a y0. Então, você está pensando nesse plano aqui, ó. Vê se você consegue me acompanhar aqui, ó. Esse plano aqui, ó, y igual a y0, esse verdinho um pouquinho mais claro aqui. Então, você vai pegar esse plano agora e vai cortar a sua superfície. Cris, por que você pegou o plano y igual a y0? Porque eu estou pensando na derivada parcial de f em relação a x. Então, nesse caso, o y é constante. E eu já tinha fixado o y como sendo y0 por causa do ponto que eu comecei a brincadeira. Então, eu tenho esse plano aqui. Eu vou olhar para a interseção desse plano com a minha superfície, com o gráfico da minha função. Quando eu olhar para essa interseção, vai aparecer essa curva C1 aqui, ó. Estão vendo esse traço aqui, ó? Tem uma curva aqui, ó. Esse C1 aqui é a interseção, já escrevi aqui, ó, da superfície, que é o gráfico da minha função, com o plano y igual a y0. Porque agora y é constante, eu já tinha um y pré-determinado aqui. Ok? Então, essa é a minha curva C1.
que é a interseção do plano com a superfície. Tá? Essa derivada parcial de f em relação a x, que a gente calcula, aquele limite, usando as propriedades ou com o limite, é a inclinação dessa reta R que vocês estão vendo aí. Essa reta R aí é uma reta que ela é tangente a essa curva C1, que nasceu da interseção do plano y igual a y0 com a minha superfície. Ela é tangente, mas não basta eu dizer que ela é tangente, porque existem infinitas retas tangentes nesse ponto, no espaço. Então, eu amarro ela no plano y igual a y0. Então, só tem ela aqui. Por que eu amarrei ela no plano y igual a y0? Porque eu estou trabalhando com a derivada parcial de f em relação a x. E o y é constante, eu já tinha a constante y0 que eu tinha escolhido. Então, essa derivada parcial de f em relação a x, nesse ponto x0 e y0 específico, é exatamente a inclinação dessa reta tangente que eu chamei de R aqui, passando nesse ponto P. Tá? Esse alfa aqui é o ângulo que ela forma com o eixo x, que a gente já viu, é a mesma ideia, né? Que a gente tem lá da função de uma variável só. Foi ou não foi, pessoal? Deixa eu ver se foi, Cris. Me diz aí se foi. Então, o que a gente estava fazendo até agora, calculando as derivadas parciais, era encontrar uma inclinação. Ponto. Aí, depois, a partir do momento que a gente escolhe um ponto da superfície que a gente está trabalhando, essa inclinação com esse ponto vai gerar uma reta tangente a essa superfície. Isso. Show. Então, entendi. Porque assim, exatamente, quando você escolhe um ponto, quando você escolhe o ponto P, é porque você escolheu um ponto do domínio, certo? Tudo começa escolhendo um ponto do domínio, certo? Que eu chamei de x0 e y0. Mas se eu fixo, a minha escolha, né, me leva a fixar esse ponto. Se eu fixo esse ponto x0 e y0, eu acabei de fixar um ponto P sobre a superfície. Por quê? Porque se eu fixo x0 e y0, eu olho para a imagem da função nesse ponto. Então, se eu estou fixando x0 e y0, eu acabei de fixar x0 e y0, f de x0 e y0, que é a altura que eu dou para esse ponto. Então, eu fixei um ponto sobre a superfície, sobre o gráfico da minha função. Só que, quando eu fixo esse ponto, eu tenho que pensar que esse ponto faz parte de um plano. Por quê? Porque o meu y é constante agora. Se eu estou fazendo a derivada parcial de f em relação a x, o meu y é constante. E como eu já tenho o y0 fixado, todo mundo tem que ser igual a y0. Todos os y têm que ser igual a y0. Tenho que trabalhar com pontos de tal forma que y seja igual a y0. Senão não teria sentido a gente estar fazendo as contas derivando como a gente fez. Então, por isso que aparece esse plano na jogada. Porque eu fixei o y0. Só que esse plano vai cortar a minha superfície. E o corte vai gerar uma curva. Nesse ponto, eu pego uma reta tangente a essa curva sobre esse plano. Eu não posso sair desse plano porque eu estou considerando o y como sendo constante. Então, da mesma forma que antes a sua derivada era a inclinação de uma reta tangente, a sua derivada agora também é a inclinação de uma reta tangente. Só que agora essa reta tangente não é qualquer reta tangente, porque no espaço, no ponto P aí que vocês estão vendo aqui, nesse ponto P existem infinitas retas tangentes que eu posso passar aqui. Tá? Eu posso passar eu tenho várias escolhas agora, só que eu preciso fixar uma porque eu estou pegando o y constante. Então, no momento que eu fixei o y, eu amarro essa reta tangente a esse plano. E a derivada vai ser a inclinação dela. Sim ou não? Cris, eu fiquei com uma dúvida. Pode falar. Deixa eu só ver se tem alguém entrando aqui, porque eu vi... Fui eu que levantei a mão. Ah, tá. Ah, tá. Tá bom. Pode falar. Então, a gente faz a derivada antes de determinar um ponto. Então, a gente descobre a inclinação antes de determinar um ponto que vai passar essa reta, certo? Porque
Quer dizer, antes não, porque você pode calcular a derivada, né? Quando a gente faz as contas, a gente calcula a derivada num ponto qualquer, certo? Como a gente fez até agora, né? No exemplo 1, no exemplo 2, no exemplo 3 e no exemplo 4, nós calculamos as derivadas parciais para qualquer ponto, certo? Certo. Mas aí agora você vai fixar um ponto. Se você não fixar um ponto, você não faz nada disso que eu estou falando. Você só vai ter... Então você tem que fixar um ponto antes de calcular a derivada. Não, você pode calcular a derivada como a gente calculou aqui, como a gente calculava lá no cálculo 1. Você pode calcular a função derivada. Que é o conjunto das famílias das... Não, você está calculando, confundindo com integral. Com integral. Você pode... dá uma olhada no meu slide aí, no exemplo 1. Eu não fixei ponto nenhum, certo? Certo. Eu não fixei, mas eu já tenho as derivadas. Sim. Bom, mas são funções. Então, o que você fez aí? Eu ainda... Você tem inclinação. Né? Não, eu não tenho inclinação ainda, eu tenho a função. O que eu fiz nessas contas aqui foi determinar essa função aqui, ó. Essa função aqui, ó. Para quaisquer 2 pontos desse domínio, para onde que eu levo, e essa função aqui. Então, quando eu faço essas contas aqui, quando eu fiz essas contas com vocês, em todos esses exemplos, eu ainda eu não falo inclinação aqui. Por quê? Porque para falar em inclinação, eu preciso fixar o ponto. O que eu fiz aqui foi calcular a função derivada. No momento que eu escolho um ponto, eu vou ter inclinação. Aí eu vou ter inclinação. Ponto vai ser inclinação. Isso, você calcula, por exemplo, qual é a derivada de x ao quadrado? Vamos voltar lá para o cálculo 1. A derivada de x ao quadrado é 2x. Isso é uma inclinação, Cris? Não, isso é uma função. Quando é que isso passa a ser uma inclinação? No momento que eu fixar o ponto. Aí vem essa história toda por trás. Enquanto eu não fixo o ponto, eu tenho uma função. É porque nesse caso, independente do ponto que você fixar, a inclinação é 2, né? Qual caso? Eu tô viajando. Nesse x ao quadrado. Como é uma reta, independente... Não, é 2x. Sim, 2x. É a função derivada de x ao quadrado 2x. Isso, então vai depender do ponto, você vai ter uma inclinação diferente. Não, agora eu não entendi. Se a f de x é igual a 2x, a inclinação é sempre 2. Não, né? eu tô falando de x ao quadrado. Ah, entendi, é verdade. Se fosse 2, todo mundo teria a mesma inclinação. Sim, realmente, porque é uma parábola, em cada ponto vai ter uma inclinação. Exatamente. Então é exatamente isso. Então, o que você faz primeiro não é calcular a inclinação, digamos assim. Você observa que antes de eu falar da derivada parcial num ponto, eu fiz ela em qualquer ponto, certo? Agora deu pra entender, Cris. Entendeu? Eu defini a lei da função, porque a derivada é uma função. Seja ela lá no cálculo 1, seja ela aqui derivada parcial. Então, o que a gente fez foi encontrar essas funções. Depois que eu encontro essas funções, eu vou escolher um ponto. Quando eu escolho esse ponto, no momento que eu escolhi esse ponto, tá? É que aparece a inclinação. Porque é só quando eu escolho o ponto que eu consigo fazer essa brincadeira toda que eu conversei com vocês aqui. Se eu não escolher, se eu não fixar esse ponto, eu não posso falar inclinação. Vai ser inclinação de quem? De que reta? Da onde? Como é que ela surge? Entendeu? Sim, beleza. Bom, para calcular, assim como a gente tinha aí, só voltando aí, né, para lembrar como é que você calculava a equação da reta lá no plano, né, lá no caso do função de uma variável, tá aí, né, f de a mais f' de a de x menos a. Agora não é muito diferente, é muito parecido, tá aí na tela para vocês. Então f de xy, quem é o f de a? O a era o cara que eu fixei no domínio. Quem é que eu tô fixando no domínio agora? x0, y0. Antes era f de x, agora é f de xy. Então, vocês estão vendo que é tudo a mesma coisa, só estou estendendo uma variável a mais. Agora aqui, mais. Antes era a derivada de f em a, só que agora eu estou com derivada parcial. Então, aqui eu estou usando a derivada parcial, ó, nesse ponto x0, y0. Aqui, no caso, a derivada parcial em relação a x.
x menos x0. Então isso aqui continua a mesma coisa que eu tinha antes. Eu preciso colocar esse y igual a y0, isso faz parte da equação da reta, porque eu estou pegando essa reta no plano y igual a y0. Tá? Então essa informação, eu preciso dar essa informação. Tá? Porque se eu não der essa informação aqui, eu estou pegando um plano, na verdade. Mas eu quero é uma reta, então eu pego y igual a y0, então eu tenho essa reta. O que eu fiz desse primeiro sisteminha, digamos assim, dessa primeira equação, né, que é formada por duas equações para essa segunda, foi simplesmente substituir f de xy por z e f de x0y0 por z0. Foi a única coisa que eu fiz, tanto faz. Por quê? Porque em alguns textos você pode encontrar da primeira forma e outros textos você pode encontrar da segunda, mas é tudo a mesma coisa, porque z é igual a f de xy. Certo? Então é assim que a gente... Eu vou fazer um exemplo depois com vocês, tá? Para usar essa equação. Como é que mostra? Como é que usa essa equação? Foi ou não foi? E aí, pessoal? Tem alguém aí ou todo mundo já correu? Ainda não corri não, Curi. Tem gente ainda aí? Tem mais gente na sala, Gabriel? Sim. Ah, então tá bom. Tem pessoas aqui, quer dizer, Então tá. tirando você a apresentação são 13. Então tá bom. Então, olha só, vamos ver como é que é a ideia, essa aqui, toda essa interpretação que eu fiz com vocês foi com relação à derivada parcial de f em relação a x, né? Vamos ver como é que funciona a derivada, como é que é a ideia da derivada parcial de f com relação a y. Então, qual era o significado todo dessa primeira derivada parcial? Quem era a minha constante? Y. Agora, quando eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y, quem é a minha constante? É x. Então, a gente começa fazendo o quê? Fixando um ponto no domínio. Então, se eu fixo um ponto no domínio, eu estou com o mesmo ponto, tá? Eu escolhi o mesmo ponto, só que agora eu vou fazer a outra derivada. Tá bom? Eu continuo pegando esse ponto P aqui, ó. x0, y0, f de x0, y0, que é a minha altura. Então, eu continuo com o mesmo ponto, ó. x0, y0, f de x0, y0. Tô com o mesmo ponto, tá? Posso chamar de z0 essa altura que eu tô colocando aqui para x0, y0. Então, tô com esse mesmo ponto. Só que agora, eu tô olhando para a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu sei que quem é constante agora é x. Se x é constante, qual é o x que eu já tenho fixo aqui? x0. Então, eu vou ter que trabalhar com o plano x igual a x0. Antes, eu não trabalhei com o plano y igual a y0, porque o y era constante. Agora, eu vou trabalhar com o plano x igual a x0, porque agora o constante é o x. Então, aí, ó, é a mesma superfície. Olha para o meu desenho aí, ó. A mesma superfície, vocês estão vendo. O ponto é o mesmo, x0, y0 e f de x0, y0. Só que agora, observa o seguinte. Antes, eu estava passando o plano y igual a y0. Estava passando esse plano aí nesse ponto, cortando a superfície. Agora, eu estou passando o plano x igual a x0. Por que, Cris, que você mudou o plano? Porque eu mudei a derivada. A minha derivada parcial agora é em relação a y. Então, quem é constante é o x. Então, como eu já tenho o x0 constante, eu vou pegar o plano x igual a x0. Então, esse plano aí vai cortar a minha superfície, que é o gráfico da minha função, e esse corte vai me dar a curva C2. Acompanha meu mouse aí para você observar. Então, essa minha curva C2 é o corte, a interseção desse plano x igual a x0 com a minha superfície. Então, me rendeu essa curva C2. Tá tudo escrito aqui. Tá? Tá escrito aqui no slide. E esse C2 é a curva que é a interseção da minha superfície com o plano. Tá? E agora você faz o quê? Você pega a reta tangente a essa curva C2 nesse ponto P. Essa reta tangente você vai pegar ela em cima do plano x igual a x0. Por quê? Porque você está com a constante x agora. Quem é que você estava calculando aqui? A derivada parcial de f com relação a x. Então, você vai calcular e esse número que você vai ter
em relação a essa derivada é a inclinação dessa reta S que vocês estão vendo agora. Foi ou não foi? Você agora não tem mais a reta R. Por que mudou a reta, Cris? Mudou a reta porque você mudou a derivada. A reta R, ela nascia da interseção do plano y igual a y0 com a superfície. Era tangente, né? A curva C1 que nascia da interseção do plano y igual a y0 com a superfície. Agora, você não pode mais usar esse mesmo plano. Por quê? Porque agora, para construir esse plano, o y era constante. Agora, quem é constante é x. Então, se agora x é constante e você já tem o x0 que você fixou, o seu plano agora é x igual a x0. E é nele que você precisa pegar essa nova reta tangente. Por isso que ela muda o nome, ela é chamada de S. Essa curva C2, ela é diferente da curva anterior. Porque agora você tem uma nova interseção de um outro plano com a mesma superfície, passando pelo mesmo ponto. Só que você mudou o plano. Então você tem uma nova reta tangente e, consequentemente, uma nova inclinação. Essa inclinação é a derivada parcial de f em relação a y. Sim ou não? Sim. Eu sei, pessoal, que não deve ser muito simples, né? Não deve ser fácil. Para quem está vendo isso aí a primeira vez, como eu já falei, é complicado tentar falar só no gogó, né? Mas eu tentei fazer o desenho mais nítido possível aí e escrevi tudo também que precisa, tá? Para vocês poderem acompanhar. Da mesma forma, você tem a equação dessa reta aí no espaço, né? Como a gente fez antes, a diferença dessa equação da reta S para a equação da reta R é que ao invés de você usar a derivada parcial no x, né? Você vai usar agora a derivada parcial no y, porque você está fazendo a derivada parcial de f em relação a y. E ao invés de você usar y igual a y0, porque antes você estava fixando o y era constante, agora você vai usar x igual a x0, porque agora a sua constante é x. Então é assim que você calcula a equação dessa reta S. Por isso que teve que mudar aí, porque você mudou a sua derivada parcial. E aí, pessoal? Me conta aí, como é que tá? Tranquilo. Tá, tem gente ainda aí ou o pessoal correu? Estamos em 13 na sala. Tá bom. Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida aí, tá? O pessoal do BSI aí, fala também, tá? Por favor. Eu vou fazer um exemplo agora, mostrando tudo isso, tá? Vamos lá? A minha função agora quem é, ó? Vamos lá. Vou pegar toda essa teoria aí de conta, de interpretação geométrica, tá? Eu tentei fazer os desenhos aí da melhor forma possível para vocês entenderem esses conceitos, como é que eles estão amarrados, como é que eles estão definidos. Então agora eu vou jogar em cima desse exemplo. Então olha só, o exemplo é 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então a minha função é essa aqui. Então olha aqui, ó, eu estava falando com o Gabriel, ó, antes da gente fixar o ponto, a gente já vai calcular as derivadas parciais. Por quê? Porque são funções, ó. Aí, ó, eu ainda não fixei o ponto nesse primeiro momento. Tá bom, pessoal? Tá todo mundo aí, tá? Só tô falando do Gabriel porque ele tava conversando isso comigo aí na dúvida. Então, olha só. Vamos derivar em relação a x. Quando eu derivo em relação a x, y é constante. Então, esse 4 é constante, ele vai embora, dá zero. A derivada de menos x ao quadrado fica menos 2x. E a derivada de menos 2y ao quadrado dá zero porque y é constante. Então, a derivada parcial de f em relação a x, menos 2x. Vou fazer a derivada parcial de f em relação a y. Agora, quem é constante? Agora, o x é constante. Então, o 4 deu zero, porque a derivada da constante é zero. Menos x ao quadrado, a derivada vai dar zero, porque agora x é constante. E a derivada de menos 2y ao quadrado,
A derivada de y ao quadrado é 2y. Então, com esse menos 2 aqui, ficou menos 4y. Então, essas são as derivadas parciais da minha função antes de eu definir um ponto. Sim ou não? Foi? Tranquilo? Ah, Cris, e esse ponto aí? Ah, você pode escolher o ponto que você quiser. Eu peguei esse ponto aí porque eu achei ele bonitinho e o desenho vai ficar bonitinho para mostrar para vocês a teoria que a gente acabou de falar. Você pode pegar qualquer ponto, tá? Então, olha só. Peguei x0, ó, tá vendo? Eu vou fixar um ponto que está no domínio. Quem é o domínio dessa função? Essa função tem algum denominador que pode dar zero? Não. Essa função tem alguma raiz par que pode dar negativo dentro? Não. Essa função tem o logaritmo natural ou o logaritmo que tem que ser definido só para positivo? Não. O domínio dessa função eu nem coloquei aqui, mas estou falando com vocês. O domínio são todos os pontos do plano R2. Todos. Todo R2. Eu vou escolher um ponto para fazer essa história toda que a gente conversou. Vou escolher o ponto do R2, 1, 1. Então, o que eu estou fazendo é fixando esse ponto aqui embaixo, ó. Esse ponto aqui eu vou fixar. Como eu estava falando, se eu fixei esse ponto aqui, eu fixei esse ponto aqui em cima. Porque esse ponto aqui em cima, como é que ele surge? Você pega essas duas coordenadas aqui e pega a função aplicada a elas que vai me dar a altura, que vai ser a terceira coordenada que vai subir ele. Então, é isso que eu fiz. Quando eu peguei x0 y0 igual a 1, 1, o ponto que eu estou fixando é x0, y0. Esse z0 aqui é f de x0, y0, exatamente como eu escrevi aqui para vocês. Bom, mas quem é f de xy? 4 menos x ao quadrado menos 2y ao quadrado. Então, quem vai ser f de 1? Porque é um 1 que eu fixei. Você vai substituir o x por 1 e o y por 1. E vai fazer a conta aqui, vai dar o f de 1, que vai dar 1 também. Por coincidência, deu tudo 1 aqui. Um nome bonito para a gente trabalhar. Então, olha aí. Então, o ponto que eu estou fixando na minha superfície é o ponto 1, 1, 1. É esse ponto que vocês estão vendo aí, ó. Essa é a minha superfície. Então, a superfície que nós estamos trabalhando é essa que vocês estão vendo aí. E o ponto que foi fixado, 1, 1, 1, é esse que vocês estão vendo aí, esse pezinho aí. Sobre a superfície, que é o gráfico da função. Sim ou não? Tranquilo. Olha só, agora, o que você vai fazer, Cris? Agora eu vou calcular as derivadas parciais nesse ponto. Lembrando que as derivadas parciais têm o mesmo domínio da minha função. Então, se o domínio dessa função é todo o plano, tanto a derivada parcial de f com relação a x está definindo no plano, em todo o plano, como a derivada parcial de f em relação a y. Então, eu vou pegar essas funções, essas derivadas parciais, e vou aplicar no ponto que eu fixei no domínio, que foi um 1. Eu já tinha calculado a primeira derivada parcial em relação a x, que era menos 2x. Então, no ponto 1 virou menos 2, porque eu só tenho x. Eu já tinha calculado a derivada parcial de f em relação a y, menos 4y. Vou jogar no ponto. Aqui só tem o y, que é 1. Então, ficou menos 4. Então, a derivada parcial de f em relação a x nesse ponto do domínio que eu fixei deu menos 2. E a derivada parcial de f em relação a y nesse ponto do domínio que eu fixei deu menos 4. Beleza? Tudo bem, gente? Aí deu menos 2 e menos 4, porque foi o menos 2x substituindo x e o y 1. Isso, tudo é 1. Aqui não tinha y, né, para substituir. Então, só substituí o 1. E aqui não tinha x, substituí 1 também. Tá bom? Então, nasceram esses dois numerozinhos aqui. O menos 2 é a derivada parcial de f em relação a x. E o menos 4 é a derivada parcial de f em relação a y. Bom, vamos lembrar? São inclinações de retas tangentes. Vamos lembrar que reta tangente é essa
cuja inclinação é menos 2, que eu obtive pela derivada parcial de f em relação a x. Vamos olhar aqui. Vou botar logo no gráfico aqui. Vamos lembrar? Se eu estou derivando em relação a x, eu vou voltar com a mesma história, tá? Se eu estou derivando com relação a x, quem é constante? É o y. Quem é o y? Bom, se o y é constante, qual foi o y que você já fixou desde o início aqui, ó? 1. Então, o plano que você vai pensar para cortar a sua superfície é o plano y igual a 1. Olha ele aí, ó. Aqui, ó. Tá aí na imagem para vocês, ó. Então, esse y igual a 1, ele está cortando a minha superfície, o gráfico da minha função. E é claro que ele passa pelo ponto P, porque ele nasceu, para eu escolher y igual a 1, foi porque o ponto P, a segunda coordenada dele é 1. Foi assim que ele nasceu. Então, quando eu escolho esse plano e corto a minha superfície, vocês estão vendo essa curva em azul? Essa curva em azul é quando é a curva que você obtém com o corte com essa interseção. Então, essa curva azul aí é o meu C1. Que é a interseção do gráfico com esse plano y igual a 1. O que você vai fazer? Você vai pegar a reta tangente a esse ponto nessa curva sobre esse plano y igual a 1. Existem infinitas retas tangentes, mas só te interessa essa que está sobre o plano y igual a 1. Porque você está calculando a derivada parcial de f em relação a x e o y é constante igual a 1. Então, esse menos 2 que você calculou comigo aqui é a inclinação dessa reta R que vocês estão vendo aí. É o coeficiente angular dessa reta R que vocês estão vendo aí. Sim ou não? Então, Cris, tem umas perguntas. Pode falar. Por que o plano y igual a 1? Então eu vou voltar. Por que não x igual a 1? Então eu vou voltar a falar isso, tá? Então olha só. Lembre-se que nós estamos estudando a derivada parcial de f com relação a x, ok? Tá, respondido. Então, se eu tô fazendo o estudo da derivada parcial de f com relação a x, eu não posso fixar x, porque o x está variando. Eu tenho que fixar o y que é constante. Mas por que você pegou 1, Cris? Porque foi o ponto... Porque é o y do ponto que eu fixei desde o início. Se eu tivesse pegado o ponto aqui, 1 e menos 4, o plano que eu ia pegar para fazer esse desenho para vocês era o plano y igual a menos 4. Mas como eu escolhi o 1, porque eu gosto desses númerozinhos bonitinhos, o plano é esse que vocês estão vendo. Aí esse plano corta a superfície, que é o gráfico da função. Eu tenho a curva C1, que é essa azul que vocês estão vendo. Então, eu pego a tangente, que é essa reta, a essa curva nesse ponto, mas de tal forma que essa reta esteja presa nesse plano. Y igual a 1. Então, como é que você calcula? Tá tudo escrito aqui o que eu falei para vocês. Como é que você calcula a equação dessa reta? Usando aquela equação que eu já mostrei para vocês lá atrás. Você repete praticamente a mesma coisa que você fazia no caso da função do primeiro grau. Função de uma variável. Então, aqui, ó, z igual a z0, f de xy igual a f de xy0. Z igual a z0, aqui você usa f de x, derivada parcial de f em relação a x. Por quê? Porque é essa que eu estou analisando. X menos x0, y igual a y0. Quem é o meu x0, y0? 1. Então, eu vou substituir aqui, ó. Quem é o Z0? É o F de 1, que é a terceira coordenada do ponto. Então, eu estou substituindo... Essa equação aqui foi a equação que eu já dei para vocês. Eu só estou substituindo os valores agora, que x0 é 1, y0 é 1 e z0 é 1. E o f de x de x0, y0? É o f de x de 1, que é menos 2, ó. Então, eu estou substituindo.
Só tô colocando os valores que eu já encontrei nessa equação. Então, a equação dessa reta R que vocês estão vendo aí é dada por esse sisteminha aqui. Você precisa desse sisteminha para você obter exatamente ela, porque caso contrário, você estaria com um plano. Se você não coloca essa restrição do y igual a 1, você vai estar com um plano. E você não quer um plano aqui, você quer a reta tangente. Foi ou não foi? Como é que tá aí, pessoal? Alô? Sobrou alguém aí? Eu tô aqui, ainda tem ninguém. Então, olha só. Vou falar agora da interpretação para o caso da derivada parcial de f em relação a y. Você tem esse menos 4 aqui que você calculou comigo. É a inclinação da reta que eu vou falar agora. Bom, se você está olhando para a derivada parcial de f em relação a y, quem é constante? É o x. Mas quem foi o x que você fixou desde o princípio? 1. Então, qual vai ser o plano que você vai pegar agora? O plano x igual a 1. Como eu estou pensando no mesmo ponto, tá aí o plano para vocês, ó, x igual a 1, nesse ponto. Ah, mas mudou, Cris? É claro que mudou. O ponto continua sendo o mesmo, 1. Mas agora eu estou olhando para a derivada parcial de f em relação a y. Então, quem tem que ser constante é o x. Então, eu não posso mais pegar o plano y igual a 1. Eu tenho que pegar o plano agora x igual a 1. Com esse plano, eu vou cortar a minha superfície. Quando eu cortar a minha superfície, eu tenho aí, ó, a curva C2, ó, que está em azul, que vocês estão vendo aí. Então, essa curva C2, está tudo escrito aqui no meu slide. Essa curva C2 é a interseção desse plano x igual a 1 com essa superfície. Você tem essa interseção, que é essa curva, você já tinha esse ponto, e agora você pega a reta tangente a essa curva exatamente em cima desse plano x igual a 1. A derivada menos 4 que você calculou é a inclinação dessa reta, que a gente chamou de S aqui. Então, é isso que a gente está fazendo agora para a derivada parcial de f em relação a y nesse exemplo. Sim ou não? Foi ou não foi, pessoal? Tem alguém ainda aí? Além do pessoal que está falando direto comigo, tem mais alguém aí? Pessoal, não fiquem zangados comigo não, tá? Essa teoria aí, eu particularmente acho muito linda, mas eu sei que não é todo mundo que tem, né? Mas se você não gostar dela, você não briga comigo não, tá? Eu tô tentando explicar ela aqui da melhor forma possível, utilizando só as duas ferramentas que eu tenho agora, que é o Gogó, né? O Gogó e as imagens. Tá bom? Tá? Você mudou a sua derivada parcial, você mudou quem você está considerando constante, então por isso que o seu plano muda, a sua reta tangente consequentemente muda. E é claro que você vai ter uma outra equação, você não pode ter a mesma equação da reta R para a reta S, porque são retas distintas. Essa reta S que vocês estão vendo aí, ela nasceu porque você estava pensando na derivada parcial de f em relação a y. Então o x é constante. Você pega o plano x igual a 1, porque é o x que você fixou desde o primeiro momento, lá quando você escolheu o ponto. Tá? Como é que você calcula a equação dessa reta? Você precisa do coeficiente angular dela, que é a inclinação, que é a derivada parcial de f em relação a y. Que você já calculou comigo lá, que é 4. Tá escrito aqui no slide, ó. A derivada parcial de f em relação a y no ponto 1, 1, que foi o ponto que você começou tudo, é o menos 4. A equação da reta, como eu falei, você já tem lá a equação, você substitui os valores. x0 é 1, y0 é 1 e z0, que é f de x0, y0, é 1. No lugar da derivada parcial de f com relação a y, você vai usar o menos 4 agora, porque você já calculou ele.
E ao invés de você ter y igual a y0, você agora tem x igual a x0, mas seu x0 desde o início é 1. Então você vai ter essa equação aqui, né, para sua reta S agora. Então, para você montar essa reta S aqui, você precisa desse sisteminha de equações aqui, de pontos que satisfaçam essas duas equações. Aí você tem essa reta S. Você não pode me dar, por exemplo, só essa primeira equação, tá? Porque aí não seria uma reta. Você tem que me dar essas duas equações juntinhas. E nem, lógico, só x igual a 1, porque x igual a 1 é todo o plano. Então, para você me dar exatamente essa reta S, você precisa me dar essas duas equações. Quem é que está sobre essa reta S? São os pontos do espaço que satisfazem essas duas equações ao mesmo tempo. Sim ou não? Foi ou não foi, pessoal? Alô? Foi sim. Alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma observação? Só não me bate não, tá? Como é que tá aí? E esses desenhos estão ajudando vocês a enxergar? Como é que tá isso aí? Cris, como é que eu vou fazer isso tudo? Ah, você pode usar o GeoGebra à vontade para você enxergar. É lógico que para fazer as contas, né? Para fazer essas continhas aí, a gente fez um monte aí de exemplo. Mas se você quer enxergar esse plano, essas coisas, você tem o GeoGebra. Você joga lá as equações e ele faz tudo para você. Tá? Você vai jogando as equações e ele você vai construindo aí tudo. Mas você não precisa saber fazer isso. Se você entender a ideia desse exemplo aí, já tá legal, já tá tranquilo. Você já tem uma base. Beleza, pessoal?